Bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo da Nectar. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo conteúdo aqui no YouTube, que é o Ask Nectar. Basicamente, esse é um projeto onde a gente separa algumas perguntas que vocês mandam através aqui dos comentários do YouTube ou qualquer outra plataforma, seja LinkedIn, seja e-mail, seja WhatsApp, e a gente busca experienciar tudo aquilo que a gente teve em vendas e responder para vocês. A intenção aqui é criar um ecossistema de vendas, tá? Não é que somente eu traga essas respostas para vocês, mas ao longo dos episódios vão surgir algumas dúvidas e algumas coisas que você mesmo vai conseguir responder e já vai ter passado por isso. A ideia é que você responda esses comentários, responda essas perguntas também e a gente cria em torno disso uma comunidade saudável de vendas. Chega de enrolação e vamos agora para as perguntas desse episódio, beleza? Beleza, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Amanda Reis e ela mandou assim pra gente: como aumentar o tempo de permanência dos vendedores se até as multinacionais como o Google fidelizam por 1,6 anos aproximadamente? Bom, Amanda, o que acontece? Principalmente no mercado de tecnologia, essa é uma média que a gente encontra em várias empresas. Se eu não me engano, a que tem maior média de tempo de permanência de vendedores e de funcionários no geral é o Facebook com 2 anos. Mas se a gente pegar Oracle, Uber, todas essas empresas de tecnologia também sofrem com esse problema. O primeiro passo para enfrentar isso, e até para te responder, é admitir que isso é normal. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente vai ter uma rotatividade de pessoas alta no nosso time, a gente precisa prevenir e fazer com que isso não seja tão dolorido para a empresa. Primeiro passo, como é que está seu plano de contratação e onboarding? Está um plano escalável, está um plano que é otimizado, que vale o tempo que o cara permanece lá no treinamento? Ou se você tem esse plano, acho que vai muito mais daí do que simplesmente tentar aumentar demais essa média de permanência dos vendedores ou dos funcionários no geral. Segundo ponto, principalmente dentro de vendas, isso costuma acontecer muito porque é uma área que tem muita pressão. Então é meta todo mês, é uma cobrança que existe dentro dos vendedores e a melhor maneira de você ter isso bem otimizado dentro da sua empresa é ter plano de carreira bem definido. Então quanto que está a expectativa de crescimento desse seu vendedor? Para quando? Como é que são as comissões desses caras? Tá tudo alinhado? Como é que você faz isso dentro do seu processo? Você deixa isso muito claro para os seus vendedores? Sem um plano de carreira, não tem funcionário que se motive, tá? Então, assim, a empresa pode ser legal, pode ter um produto bacana, pode estar em um mercado legal, mas se o cara não se sentir confortável e com expectativa de crescimento, é óbvio que ele vai se direcionar para outros mercados. Vendas é sim um mercado muito competitivo, principalmente para o profissional e para os profissionais que sabem fazer o trabalho muito bem feito, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima pergunta que a gente tem aqui é uma pergunta bastante legal da Gabriele Sarmento. Ela perguntou assim, mandou assim pra gente: como um SDR faz um atendimento personalizado sem perder tanto tempo? Vejo que quando começa a rolar uma conversa com o prospect, a ligação fica longa e acaba tomando muito tempo do SDR, o que faz ele qualificar menos. Mas uma ligação impessoal, somente um monte de perguntas de roteiro, também é péssimo, não qualifica. Então eu queria saber um meio termo para isso. Como fazer a ligação ser pessoal, envolvente, mas ao mesmo tempo objetiva? Gabriele, essa é uma pergunta muito boa e por muito tempo eu mesmo quebrei muita cabeça para fazer isso rodar aqui dentro da Nectar com o nosso time de pré-venda. O que acontece? Primeira coisa, eu acho muito importante que a gente tenha muito claro na nossa cabeça que a ideia de um SDR, a motivação que ele tem de pegar o telefone e ligar para outra pessoa é de, primeiro, ter uma conversa. Então, assim, é muito difícil você conseguir motivar seu próprio SDR a ter boas conexões, boas prospecções, se ele não faz conversa, se ele está ali com o objetivo de qualificar. Com isso dito, a qualificação é consequência de uma boa conversa, tá ok? Então, assim, a partir do momento que você tem boas perguntas para tratar com esses leads, você consegue, primeiro, ter uma conversa fluida, que não vai tornar aquilo um interrogatório. Então, a gente costuma brincar muito aqui que tem alguns tipos de SDR que fazem pesquisa de mercado ao invés de qualificação ou mantém uma conversa com lead. E como é que você faz isso de maneira mais otimizada? Aí entra um pouquinho de técnica de pergunta também, tá? Então, assim, a gente costuma usar muito de perguntas abertas, principalmente no começo de uma ligação, para poder deixar o lead falar mais um pouquinho, até em prospecções ativas mesmo, fazer ele entender, falar um pouquinho mais do business dele, para que o SDR não tenha que gastar um monte de perguntas uma atrás da outra e tornar a ligação cansativa.
Qual que é um problema que a gente tem aí? A ligação vai ficar mais longa, foi o que você pontuou aqui. O principal obstáculo nisso, o principal ponto de atenção é você não deixar que isso prolongue mais do que seu tempo médio. Aqui, por exemplo, a gente tem entre 10 e 15 minutos uma ligação de qualificação boa, uma ligação que tem uma conversa boa e produtiva, que dá para o SDR qualificar e ele não precisa ficar fazendo um questionário. E por que a gente usa de perguntas abertas? Porque, às vezes, com uma única pergunta, o prospect pode soltar algumas informações, 3, 4, que faz com que ele passe dentro dos critérios que seja uma boa oportunidade para o time de vendas, entendeu? Então, assim, o que eu queria, em resumo, dizer é o seguinte: perceba se você tem no seu time boas conversas, se seus SDRs estão trazendo boas conversas para os seus prospects. E depois, entenda quais tipos de perguntas eles estão fazendo. Se são perguntas de formulário, de script, ou se são perguntas abertas, que norteiam as respostas do seu lead para ele continuar dando seu processo comercial, beleza? Vai mais ou menos por aí. A próxima que a gente tem, e aí para não alongar muito, a gente já vai fechar nessa terceira, é do Regner Santos. Ele pergunta assim: quais são os treinamentos indispensáveis para um bom profissional de vendas? Regner, o que acontece? A gente tem alguns tipos de treinamentos para vendedores que são necessários e não somente para vendedores, tá? Então, por exemplo, o primeiro ponto, cultura. Primeiro o seu vendedor precisa comprar a ideia da empresa para aí sim ele poder vender ela. E o primeiro passo disso, ele tem que entrar dentro do seu negócio e saber qual que é a cultura, qual que é o valor, qual que é a filosofia dessa empresa. Segundo ponto, ele precisa entender o produto. Mais uma vez, o cara precisa comprar a ideia da empresa, o que a empresa resolve antes de sair por aí vendendo, oferecendo para outras pessoas, tá? Terceiro ponto, o mercado. Qual que é o mercado que você está envolvido? O vendedor da Nectar, por exemplo, ele precisa saber sobre vendas complexas, ele precisa entender sobre marketing digital, ele precisa entender sobre vários tipos de vendas. Por quê? Como é que eu vou colocar ele na ponta para conversar com o meu cliente se ele não entende sobre o que ele está falando no âmbito mais geral e se ele entende só aspectos técnicos do meu produto? Outro ponto, o cara precisa saber de produto. Então, assim, ele precisa ter o domínio técnico do produto para poder entender isso. Os dois últimos pontos, o cara precisa também saber de discurso, como é que ele conduz boas reuniões de vendas para poder ajudar aquele seu cliente a comprar, e não só com técnicas de persuasão de fechamento de vendas, tá? Mas muito de como postular boas perguntas, de colocar bons direcionamentos para que o lead evolua dentro do funil de maneira mais natural e que ele evolua dentro da jornada de compra dele, tá? E por último, e não menos importante, talvez algo que muitos gestores pecam muito, principalmente nos primeiros meses de um novo vendedor, é o mindset. É algo que precisa ser trabalhado principalmente no começo. Por que dessa atenção e por que dessa seriedade toda? Porque se o cara não tem a mentalidade dentro do time de vendas que vão ter meses que ele vai performar pior e tem outros meses que ele vai se destacar, ele não vai conseguir atingir aquelas metas de maneira mais natural, ele não vai conseguir lidar com isso de maneira mais natural, tá bom? Então, assim, para ele desempenhar tudo isso que a gente falou, de mercado, de cultura da empresa, de produto, de discurso, de processo de vendas também, ele precisa ter um mindset, uma mentalidade blindada para todas essas oscilações e entender que ele precisa evoluir mês a mês para ele conseguir atingir aquelas metas de maneira eficiente, beleza? Então, assim, basicamente, com esses pilares a gente consegue começar a pensar num bom treinamento, num bom desenvolvimento de profissionais de vendas. Para finalizar, de novo, a gente não consegue ter bons vendedores só em 3 meses de treinamento, tá? Isso é uma evolução constante, que às vezes 1 ano, 2 anos vai se tornar um expert, um sênior, um vendedor sênior mesmo dentro do seu negócio. Isso também varia muito de mercado para mercado, beleza? Bom, galera, e com isso a gente finaliza o nosso primeiro episódio. O episódio piloto. Se você sabe as respostas para essas perguntas que eu li aqui, tem alguma coisa um pouco diferente do que eu falei, coloca aí nos comentários. Não deixa de comentar, de fazer parte, de fazer essa comunidade de vendas ir para frente, esse ecossistema respirar. E também deixa suas perguntas. No próximo episódio a gente vai estar respondendo elas aqui, coloca o nome de vocês e tudo mais, e a gente tenta fazer com que isso fique o mais interativo possível, tá bom? Deixa aqui nos comentários as perguntas que a gente vai escolher elas. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me manda uma mensagem lá no LinkedIn, dá um feedback sobre o que você acha desse projeto, novas ideias e tudo mais. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.